Lembro-me do dia em que minha esposa desapareceu como se fosse ontem. Levei Flávia de carro para mais um dia de trabalho na escola que ficava próxima de nossa casa e era sempre prazeroso levar Flávia para o trabalho. Estávamos recém-casados, tudo estava tão agradável. Foi um daqueles dias comuns, onde o sol se punha devagar e os sons da cidade começavam a silenciar. Flávia no meio do dia falou que não precisava eu buscar ela, pois iria passar no mercadinho e dentro de 1 hora estaria em casa para fazer nosso jantar. Mas minha mulher nunca voltou para casa desde aquele dia. Os dias se arrastaram como se o tempo tivesse congelado naquele momento de angústia e incerteza. Não havia pistas, nem vestígios. Apenas um vazio que se instalou no meu peito, uma dor constante que me acompanhava em cada respiração. 1000 hipóteses passaram sobre minha cabeça. Flávia teria ido embora com um amante? Teria sido sequestrada? Sem pedido de resgate? Somente hipóteses. Passaram-se 9 anos. 9 anos de perguntas sem resposta, de noites insones e dias vazios. Numa noite de inverno lá estava eu assistindo TV com um monte de guloseimas para distrair, na companhia de Mingau, o gato que eu e Flávia havíamos resgatado de um terreno baldio. Mingau amava Flávia, ele era um fã dela, ela era muito amável com os animais e lógico, assim como eu Mingau sofreu a ausência dela. Lá pelas tantas da noite, Mingau que sempre foi tranquilo começa a ficar agitado. Mingau estava diferente, a porta que ficava por detrás de mim já que eu estava no sofá o gato não tirava os olhos. Ouço um batido na porta. Outro batido. Ficou assustado. Mingau se arrepiou todo. Quando olho no olho mágico da porta quase tem um troço. Tenha a tranquilidade de ver tudo o que acontece em sua casa, mesmo à distância, com a câmera Wi-Fi HD. A prova d'água, perfeita para áreas externas, mesmo em dias chuvosos. Detecção de movimento. Seja alertado instantaneamente sobre qualquer atividade suspeita. Olhei de novo para não ter dúvidas. Era Flávia. Era a minha mulher de volta. Flávia estava de volta, ou pelo menos era isso que eu queria acreditar. Abrir a porta descrente, ela entrou em silêncio. Mingau queria avançar nela. Sentado imóvel em nosso sofá, perguntei se ela estava bem. Ela disse que sim, e que estava com saudades. Eu estava tão perturbado que não sabia o que perguntar. O que eu iria dizer? Flávia, deu errado com o boy que você ficou durante estes 9 anos e agora se arrependeu e quis voltar para casa? Pro otário do seu marido? Mas fiquei em silêncio, apenas a abracei e preparei um café pra gente. Mingau estava tenso, talvez nem se lembrava mais dela, mas ele nunca reagiu assim com ninguém, e ele amava Flávia tanto. Será que ele não se lembrava mesmo dela? Achei aquilo estranho. Durante o café senti um pressentimento ruim ao abraçar Flávia. Não senti calor, senti frieza, nem parecia que eu estava abraçando um humano. Não senti nenhum sentimento ali. Bom, mas ela estava de volta. A volta de Flávia foi um baque para todos, a família dela e a minha. Havia algo diferente nela. Uma sombra pairava sobre sua aura, não sei dizer o que, só sei que desde que ela voltou Mingau nosso gato não fica em paz. Melhora quando ela vai para o trabalho, que aliás retornou aos afazeres e ao emprego como se nada houvesse acontecido. Lógico, foi readmitida. Para o espanto de todos na escola ela havia reaparecido da nada, da mesma forma que sumiu. Tudo estava estranho, era Flávia mas ao mesmo tempo não era, não sei dizer. Comecei a entrar em fóruns, grupos para saber se alguém já viveu algo parecido e só encontrei coisa bizarra como histórias de duplos, cópias, coisas sem sentido. Pelo menos para mim que nunca dei trela para estas coisas. Só sei que Flávia havia se transformando em algo que eu mal reconhecia. Sua personalidade, antes tão alegre e vibrante, agora estava obscurecida por uma calma perturbadora. Era como se ela carregasse consigo segredos sombrios que se recusava a compartilhar. Eu estava tão consumido pelo desejo de tê-la de volta que fechei os olhos para os sinais óbvios de que algo estava errado. Os familiares, confusos e preocupados, não entendiam como eu podia aceitar tão facilmente esse retorno inexplicável. Mas para mim, a presença de Flávia era tudo o que importava. E eu estava disposto a ignorar qualquer coisa que ameaçasse essa ilusão frágil de normalidade que construí para mim mesmo. A verdade, enterrada sob camadas de medo e desespero, estava lá, bem diante dos meus olhos. Mas eu escolhi não enxergá-la. Escolhi afogar minhas dúvidas em um mar de esperança, mesmo que isso significasse perder a mim mesmo no processo.
A presença de Flávia em casa trouxe uma tensão silenciosa que pairava no ar, como uma tempestade iminente prestes a desabar sobre nós. Seus olhos, uma vez tão vivos e cheios de calor, agora carregavam um brilho enigmático, como se escondessem segredos sombrios por trás deles. Eu me encontrava frequentemente perdido em pensamentos, tentando desvendar o que havia acontecido com ela durante todos aqueles anos. Onde esteve? Com quem esteve? O que a transformou naquela figura enigmática que agora habitava minha casa? As tentativas de conversar sobre o passado foram sempre recebidas com evasivas habilidosas. Flávia desviava o assunto com maestria, deixando-me ainda mais confuso e inseguro. A angústia crescia dentro de mim a cada dia que passava, mas eu me agarrava à esperança frágil de que, de alguma forma, poderíamos encontrar nosso caminho de volta à normalidade. Os familiares, preocupados e perplexos com a mudança drástica em Flávia, expressavam suas preocupações, mas eu os ignorava, afogando suas vozes em minha própria teimosia. Eu me recusava a admitir que algo terrível poderia ter acontecido, que a mulher que eu tanto amava poderia estar irremediavelmente perdida para mim. À noite, quando o silêncio envolvia a casa e todos dormiam, eu me encontrava acordado, observando-a dormir ao meu lado, questionando-me se aquele ser misterioso que agora compartilhava meu leito era realmente minha esposa ou apenas uma sombra distorcida de quem ela costumava ser. Mas mesmo com todas as minhas dúvidas e medos, eu a abraçava com uma intensidade desesperada, como se a proximidade física pudesse dissipar as sombras que nos cercavam. Eu me agarrava à esperança de que, em algum lugar dentro dela, ainda existia um vestígio da mulher que um dia amei tão profundamente. Lembro-me de um episódio arrepiante em que minha tia veio nos visitar. Assim que a vi, percebi o choque estampado em seu rosto. Ela olhou para Flávia com uma mistura de horror e desespero, como se tivesse visto um fantasma. Sem conseguir conter suas emoções, minha tia exclamou veementemente que aquela não era Flávia, mas uma cópia dela. Seus olhos estavam arregalados de pavor enquanto repetia suas palavras, como se tentasse convencer a si mesma de que não estava louca. O ambiente ficou carregado de tensão, e o ar ao nosso redor parecia pesado, como se estivéssemos sendo observados por algo sinistro e invisível. Flávia permanecia calma, mas havia uma aura estranha ao seu redor, como se estivesse escondendo algo obscuro por trás de seu semblante sereno. Minha tia insistiu em sua convicção, apesar de nossas tentativas de acalmá-la. Ela parecia convencida de que aquela presença em nossa casa não era minha esposa, mas algo mais sinistro e sobrenatural. Logo ela, tia Dulcina, assim chamávamos ela, que sempre adorou Flávia, como uma neta, já que nos conhecíamos desde a infância, éramos vizinhos. O medo e a preocupação se instalaram em meu coração naquele momento, pois uma voz interior sussurrava que minha tia podia estar certa. Uma dúvida angustiante se insinuou em minha mente, mas eu a reprimi, tentando afastar os pensamentos sombrios que ameaçavam consumir-me. Mesmo após a partida de minha tia, suas palavras perturbavam em minha mente. E eu me perguntava, com um arrepio na espinha, se Flávia realmente era quem ela dizia ser, ou se havia algo mais sombrio e sinistro por trás daquela fachada familiar. Será que a minha velha tia estava certa? Eu já não aguentava mais aquela situação e resolvi dar um basta naquilo tudo. Esperei um desses dias Flávia chegar do trabalho e a confrontei, de boa, tranquilo, mas apreensivo com o que eu poderia ter de resposta. Falei que se fosse o caso de ela estar com outro cara destes anos, sei lá, caiu em si e resolveu voltar comigo, se ainda me amava, ok. Apesar de tudo eu era capaz de perdoá-la, afinal nos conhecíamos tão bem, sempre fomos melhores amigos. Eu compreenderia, esse era o nível do quanto eu a amava e admirava. Flávia ouvia tudo calada, sem expressão. Depois de eu dizer tudo o que estava engasgado em mim, ela de cabeça baixa falou que não havia ninguém entre a gente e que precisou de um tempo, mas que agora estava ali, e isso era o que importava. Em tom imperativo e intimidador. Nunca tinha visto Flávia daquele jeito. Apesar das palavras alarmantes de minha tia e dos sinais perturbadores que não conseguia ignorar, eu permanecia ao lado de Flávia. O mistério que envolvia sua presença só aumentava minha determinação em descobrir a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido. Flávia continuava ao meu lado, sua presença ainda envolta em sombras e segredos. Às vezes, quando nossos olhares se encontravam, eu podia jurar que via um lampejo de algo além, algo que não pertencia a este mundo.
No entanto, a vida seguia, envolta em um véu de mistério e incerteza. A cada dia, eu me via mergulhando mais fundo na escuridão que cercava minha esposa, buscando respostas que pareciam se esquivar de mim a cada passo. As noites eram as piores, quando o silêncio do mundo exterior ecoava junto com os segredos que Flávia guardava tão ferozmente. Eu me via acordado, olhando para o teto escuro, questionando-me sobre o que realmente estava acontecendo ao meu redor. E assim, mesmo enquanto permanecia ao lado de Flávia, o mistério continuava a nos envolver, como uma sombra que nos seguia onde quer que fossemos. E eu me via preso em um ciclo interminável de incerteza, lutando para desvendar os segredos que espreitavam nas sombras, mesmo que isso significasse perder-me ainda mais no labirinto do desconhecido.